O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós, ao celebrarmos esta liturgia, terceiro domingo do tempo comum, estamos iniciando o tempo comum, nós ouvimos da liturgia da palavra uma mensagem direcionada para vocês, cada um de vocês, e uma mensagem direta para nós, padres, cada um de nós. Vamos entender. Na segunda leitura, nós vemos Paulo tendo um problema com a comunidade de Coríntios, porque a comunidade estava dividida, havia desunião entre eles, haviam esquecido a mensagem pregada, anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. E no tempo de Jesus, não existia somente Jesus, tido como mestre, que tinham os seus discípulos, existiam outras pessoas que também eram tidas como mestre, também tinham discípulos. Então, algumas pessoas, mesmo depois de ouvir a mensagem dos apóstolos, faziam acepções e escolhas por quem eles queriam seguir. Como nos diz a leitura, alguns seguiam Apolo, outros que pregavam o Evangelho, outros seguiam outros seguiam os apóstolos, que continuavam a missão de Jesus, mas havia uma divisão entre eles, porque nem todos se diziam seguidores do Cristo. Não era mais Jesus o centro. E não seguiam mais aquilo que Jesus havia ensinado, mas aquilo que um ou outro havia dito para eles.
E por que essa mensagem é direta para você, fiel católico, você leigo? Porque hoje, passados tantos anos, vocês continuam fazendo as mesmas coisas. Repetindo a mesma coisa que a leitura está dizendo para nós. Quer um exemplo? Se para esta missa eu tivesse marcado e convidado um padre que está aí na mídia, padre, quero marcar com o senhor a missa dominical, dia 22, 19 horas, no bairro Vila Tanque. Essa igreja estaria com esse número de pessoas? Sim ou não? Estaria arroiada de gente. Você que está acompanhando de casa, a igreja não está vazia, viu? Mas a explicação que eu estou dando, mostra a igreja, cadê a Pascom? Mostra a igreja, porque senão eles vão achar que tem 2 pessoas aqui na igreja, e aí fica mal, né? Mas teria muito mais pessoas. Por quê? Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, e não é um julgamento, entendo a reflexão, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Por causa do padre. Percebe? Então, isso, Paulo estava vivendo na comunidade de Coríntios, isso era terrível, porque às vezes Jesus ficava esquecido. Nós não temos que seguir o padre, você não tem que seguir padre, você tem que buscar a igreja, estar na igreja e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você busca um padre, às vezes a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela fica oculta, fica esquecida, porque você tem um carinho, uma afeição, alguns até quase uma idolatria tão grande por aquele padre, que se o padre disser algo contrário à doutrina católica, ou contrário ao que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, a pessoa é capaz de seguir aquele padre e deixar a mensagem cristã de lado. Então, vocês não têm que correr atrás de padres, você tem que buscar, desejar, querer ardentemente estar na igreja e participar da missa como vocês estão participando, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, e esta mensagem não pode ser esquecida jamais. Precisa ser Jesus Cristo o centro da nossa vida. Todos os dias, toda semana, o tempo todo, incessantemente buscar nosso Senhor Jesus em tudo que nós vamos fazer. É claro que cada padre tem o seu carisma, e não é essa a reflexão. Às vezes você tem um carinho por determinado padre, gosta como tem muitos que têm um carinho por mim e gosta de participar das missas que eu presido, e vem. Tem um monte que não tem carinho nenhum, não gosta da minha cara e não vem na missa que eu participo. É isso. Isso é normal, não é essa a reflexão. É normal você gostar do jeito daquele padre, celebrar e querer ir nas missas que ele celebra. Mas você não pode endeusar o padre, só ir na missa que aquele padre celebra. Tem pessoas que percorrem longas distâncias para ir na missa de determinado padre, mas se o padre marcar na paróquia, vamos no próximo domingo sair de porta em porta arrecadar alimentos para levar para os pobres, para aqueles que estão precisando. Não é o mesmo número de pessoas. A quantidade de pessoas que busca aquele padre e a quantidade de pessoas que vêm para poder ir de porta em porta juntar alimentos para montar a cesta básica é uma diferença gritante. E não pode ser assim, porque se nós buscássemos Jesus, nós teríamos essa preocupação de praticar a caridade, estar atento à necessidade do outro, de ser solidário, de se esforçar, de ser comunidade. E por que não somos? E por que não fazemos? Porque Jesus não é o centro da nossa vida. Então, essa dificuldade Paulo estava tendo com a comunidade de Coríntios, porque ainda não haviam compreendido. A minha pastoral é melhor, o meu grupo é o melhor, a minha comunidade é a melhor. Não tem isso. Não tem isso. Eu vou retomar a frase da segunda leitura. Quem que você segue? Então, eu como padre, você fiel leigo, precisa ficar com aquilo que Jesus ensinou. Você precisa ouvir o que o padre fala, mas observar, perceber se aquilo que o padre está falando é aquilo que a igreja fala, porque eu não posso falar pela minha cabeça aquilo que eu acho, eu preciso falar aquilo que a igreja diz, a partir da sua doutrina, para cada um de vocês, como Paulo está fazendo com a comunidade de Coríntios, orientando aquela comunidade. Ocorre que aqueles padres que se preocupam em fazer isso, esses
Tem muitos cristãos que estão achando que cristianismo é oba-oba, que cristianismo é vida fácil. Então os padres que pregam isso, as igrejas estão lotadas, porque o padre fala palavras doces. Mas se você estiver cometendo adultério e eu vier aqui falar para você que adultério é pecado, se você não mudar de vida você vai para o inferno, você para de vir à missa e ouvir aquilo que eu estou dizendo. Se você estiver roubando, se prostituindo, masturbando, com a sua sexualidade desenfreada, e se você vier aqui e eu falar na homilia e você ouvir, e o que você ouvir é o pecado que você está cometendo, você passa a recusar aquilo que eu estou falando, não vem mais, não vou mais na paróquia daquele padre. Aí você vai buscar aquele padre que fala palavras doces, que fala para você que o que você está fazendo de errado não tem problema, meu filho. No final de tudo, Deus é misericórdia, Ele vai perdoar todos nós. E aí vai aquele monte de gente ouvindo as palavras doces que aquele padre está falando. Então, o que está acontecendo em Coríntios, sendo relatado na segunda leitura, é o que muitos de vocês continuam vivendo. E a mensagem é também para nós, padres. Nós estamos no ano vocacional, instituído pelo Papa Francisco. E ouvimos no Evangelho Jesus em missão, formando o grupo dos 12. Inclusive no próprio Evangelho, ele diz para que ele está chamando aqueles homens? Para serem pescadores de homens, para pregar o Evangelho, para cuidar dos enfermos. Se nós formos a olhar a missão de Jesus, se nós formos olhar a missão dos discípulos, se nós formos olhar a nossa missão, é isso que nós precisamos fazer. Mas tem alguns que foram chamados, como eu fui chamado a ser padre, que parece que não entenderam isso ainda. Então, o padre chamado por Deus para ser padre, precisa ser padre, precisa viver o seu ministério. Padre não tem que se preocupar com aquilo que deve ser preocupação sua, fiel católico. Eu não tenho que me preocupar em formar uma empresa, em abrir uma loja para mim, em ganhar dinheiro, em trabalhar com isso ou com aquilo. Não, eu tenho que me preocupar em ser padre. Padre não tem que se preocupar nem se envolver com política. Não tem que entrar em partido político. Não tem que levantar bandeira de determinado partido. Padre tem que se preocupar em ser padre. Padre não tem que se preocupar em ser popstar, em ser artista. Porque o tempo que eu vou me dedicar em ser popstar, em ser artista, que eu vou me dedicar a ficar lá na política, que eu vou me dedicar em ganhar dinheiro, eu estou deixando de pregar o Evangelho, estou deixando de atender os pobres, estou deixando de cuidar dos doentes. E vocês precisam de um padre que celebre missa no domingo, de um padre que ministre os sacramentos, que atenda a sua confissão, que faça a primeira Eucaristia quando tiver, que faça o batizado dos seus filhos, que faça o casamento na sua família, que celebre as exéquias quando alguém da sua família morrer. Nós precisamos de padres que façam isso, que sejam padres. Então, quando Jesus chamou aqueles homens, e o Evangelho deixa isso claro para nós, o Evangelho diz, imediatamente eles deixaram aquilo que estavam fazendo e passaram a seguir Jesus. Nós, padres, abrimos mão de muita coisa para ser padre, mas alguns, depois que ordenaram, parece que esqueceram que precisam continuar abrindo mão para continuar sendo padre. Eu não sou padre para mim, eu sou padre para vocês. Deus me chamou para receber este ministério, para ministrar cada um dos 7 sacramentos para vocês. O padre atende a confissão de todos vocês, mas quando ele precisa se confessar, às vezes não tem quem atenda. Não é para mim o ministério, é para vocês. Vocês não são povo meu, são minha responsabilidade enquanto eu estiver à frente daquela paróquia, no caso desta paróquia. Mas vocês não são rebanho meu, são rebanho de Deus, que Deus me confia para eu orientá-los e conduzi-los para o céu. Nosso desejo é um dia chegar a alcançar o céu. Então a responsabilidade de um chamado de Deus, somos nós, os apóstolos, a nossa responsabilidade é muito maior do que a de vocês. Porque qualquer coisa que eu diga de errado, que eu faça você cair em pecado e se perder, às vezes se você não tinha conhecimento e cometeu e fez porque ouviu o padre falar que podia, é responsabilidade minha. Então a responsabilidade maior é nossa.
Por isso, eu não posso falar aquilo que é meu, aquilo que está na minha cabeça, aquilo que eu desejo, que eu quero. Eu preciso ser padre, como diz a igreja que eu preciso ser. Eu preciso pregar aquilo que é a doutrina católica, eu preciso me ater àquilo que está na Sagrada Escritura, porque foi isso que Jesus pediu para os apóstolos. Foi isso que os apóstolos viveram. E aqueles que vieram depois deles viveram, né? E para isso que nós fomos chamados. Para pregar o Evangelho, para cuidar do povo que não é seu, mas de Deus, para levar a unção aos enfermos, aos doentes. Então, Guilherme, você está sentindo o chamado ao sacerdócio. É uma vocação belíssima e muito gratificante. É quando a pessoa entende que para o seguimento de Cristo nós precisamos morrer para o mundo. E é isso que o padre faz. Você vai deixar sua casa, sua família, seus amigos, sua comunidade, tudo que você cultivou e construiu até hoje, tudo isso vai ficar. Para dizer sim para Deus e agora a partir desse momento viver aquilo que Deus preparou para você, a partir dessa caminhada vocacional, que se você chegar ao sacerdócio vai ser até depois da sua morte. Então é algo grandioso que mesmo nós padres às vezes não nos damos conta da grandiosidade do sacerdócio. Viva a sua vocação com afinco, acolha aquilo que Deus preparou e tem para você. Tenha na sua mente isso, muito pertinente essa liturgia de hoje, nesse momento, nessa missa de envio sua. Tenha isso em sua mente. Você está sendo chamado por Deus para ser padre. Não padre para agradar um ou agradar a outro. Você não precisa ter essa preocupação. Nem aquele que está te chamando agradou a todos. Você está sendo chamado para ser padre da Igreja Católica Apostólica Romana, como a Igreja diz que precisa ser. Então, seja isso. Não se preocupe com aquilo que deve ser preocupação dos leigos, os fiéis católicos. Padre comerciante, isso é o trabalho de vocês. Padre não tem que ser comerciante. Inclusive alguns de vocês talvez estão aqui. Padre político? Não, a igreja tem a pastoral, comissão de fé em política para orientar vocês em questões políticas. A igreja precisa ter a sua participação, mas o padre não tem que ser candidato. Não tem que se envolver com o partido político. Vocês quiserem, podem, dependendo do partido, da ideologia dele. Agora, o padre fazer isso não é função do padre. Assistencialismo, nós já temos isso na sociedade. Já temos aqueles que fazem. Vocês precisam de padre. Vocês precisam do padre. Então, exerça a sua vocação, viva a sua vocação. Porque se realmente é vocação, você está descobrindo o chamado de Deus. E aquele que descobre a sua vocação, vive e é feliz nela, faz feliz também os outros. Vocês que são casados, descobriram o matrimônio. Como você vive fielmente o seu matrimônio, você faz feliz a sua esposa, o seu esposo, a sua família. Um padre que é feliz no seu sacerdócio, que vive o seu sacerdócio, faz feliz também a paróquia na qual ele participa, porque se esforça por fazer aquilo que o Evangelho está dizendo. E hoje o Evangelho está dizendo que a missão que você vai assumir, a missão que eu já assumi, é pregar o Evangelho, cuidar do povo que Deus lhe confiou, levar a comunhão, o conforto aos enfermos. Que Deus abençoe ricamente, Guilherme, a sua vida, vá te sustentando, te iluminando para confirmar mesmo esse seu desejo ao sacerdócio e chegando lá no final, se for realmente a vontade de Deus e a sua, que ao ser ordenado você seja um excelente padre para a nossa igreja, porque nós precisamos, a messe é grande, os operários são poucos, nós precisamos de padres, mas não somente precisamos de padres, nós precisamos de bons padres, para que a igreja continue sendo igreja, como foi desejo de nosso Senhor Jesus no início de sua missão, quando ele disse para os apóstolos: venham, eu farei de vocês pescadores de homens. É necessário que sejamos então bons padres. Deus abençoe, que Nossa Senhora te proteja. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.